Teresa, capítulo 53. Arthur e Teresa se beijam. Ele pede que ela o dê um filho e engravide. Teresa se nega a ter um filho com ele. Arthur diz que quer filhos. Teresa diz que logo será mãe, mas é melhor esperarem um pouco e eles desfrutarem melhor do amor deles. Arthur diz que acabou de falar com Paloma e ela já não terá mais problemas com a loira. Esperança diz a Hernan que Rubens a procurou e ainda que eles sejam sem vergonha, não consegue odiá-lo, mas não voltará para ele. Teresa diz a Arthur que os problemas não terminaram e precisam saber se Paloma vai ficar quieta. Teresa diz ao amado que quando engravidar dele, quer que a relação deles esteja melhor, mais estável. A Aurora diz a Martim que a possibilidade da sua mãe aparecer é quase nula, mas de todo modo quis dizer a verdade a ele. Martim fica sensibilizado. A Aurora agradece pelo apoio dele. Teresa diz a Arthur que quer que eles aproveitem o casamento deles, porque quando tiverem filhos, tudo irá mudar. Arthur pede que Teresa lhe dê isso de presente, um filho. Os dois seguem se beijando. Porfírio vai falar com a neta. Patty pede que o vô deixe ela ter um namorado. Porfírio não tolera e diz que se ela não melhorar as notas na escola, será transferida para um internato. Heitor diz a Hernan que não teve nenhuma notícia da mãe de Aurora e nem quer que o detetive a encontre, porque a Aurora sofreu muito com isso. Regina e Joana lancham. Joana comenta com a comadre que quer que Roberto seja feliz e agora que ele arrumou uma mulher, poderá ter amor e filhos. Enquanto está dormindo com Teresa, Arthur tem um sonho, onde está com o bebê. Teresa sonha com um filho seu com Arthur e diz que ele deveria ser filho de Mariano. A pilantra acorda. Arthur pergunta se ela está bem. Ela diz que teve um pesadelo horrível. Arthur beija Teresa e a abraça. Mariano diz a Esperança que Rubens quer que ele se afaste de Aida, mas ela o diverte muito e o ajuda bastante nas coisas. Esperança diz que não é justo ele deixar de ver Aida por causa de Rubens, já que Rubens continua botando os chifres em Maíra. Esperança fala que mesmo Rubens sendo um sem vergonha, não consegue esquecê-lo. Ela abraça Mariano. Aida chega ali e fica satisfeita. A Aurora diz ao pai que falou com Martim sobre sua mãe e fez isso porque precisava desabafar do assunto com alguém de confiança. Mariano diz a Aida que Esperança decidiu se afastar de Rubens e seria melhor elas se darem bem, caso se encontrem. Esperança diz que em breve irá embora daquela vila. Aida torce para a Esperança ir embora da vila o mais rápido possível. Teresa procura Paloma para dizer que apesar de suas mentiras, Arthur quis recompensá-la, lhe tornando sua sócia no escritório. A víbora pede que Paloma se afaste para sempre, pois Arthur jamais voltará para ela. Roberto vai à casa de Joana. Ele diz que Griseldinha está ótima com ele. Joana pede que ele vá embora. Heitor chega ali para buscar Joana. Roberto vai embora. Teresa diz a Luísa que precisa ir ao ginecologista. Teresa fala que tem muitas coisas que fazer com sua carreira e que não pensa em ter filhos por agora. Luísa tenta animá-la a engravidar, mas a Branquela não aceita. Heitor diz a Joana que quer que eles compartilhem muitos momentos juntos, mas antes precisa dizer a ela algo. Ele diz que não foi nada fácil ficar com uma mulher após anos. Teresa escuta Fernando e Arthur conversando sobre negócios. Arthur diz a Fernando que o testamento que fez antes do casamento não pensa em mudar, já que seu testamento ficou no nome dos seus filhos. Teresa se chateia. Joana diz a Heitor que entende ele e aconteceu o mesmo após a morte do seu marido. Heitor diz que a respeito de Vanessa, mãe de Aurora, continua tendo assuntos mal resolvidos. Joana diz para ele não contar nada, porque não quer que ele se sinta pressionado. Arthur diz a Fernando que não quer que seus filhos fiquem desprotegidos. Teresa segue escutando tudo atentamente. Fernando diz a Arthur que o testamento dele também tem que estar o nome de Teresa. Arthur diz que está dando um patrimônio próprio em vida para sua esposa, e se algo acontecer com ele, ela administraria a fortuna dos seus filhos. Teresa diz sozinha: Fernando, te adoro. Que pena não ter te conhecido antes do Arthur. Patrícia liga para Johnny e pede para se verem, pois seu avô quer prendê-la no internato longe dali. Teresa vê que Fernando chegou e o convida para almoçar. Ele sai para se ver com Luísa. Hipócrita, Teresa diz a Arthur que a noite foi muito egoísta com ele e pensou melhor nas coisas, e agora sim
deseja engravidar dele. Martim diz a Aurora que vai ir ao interior, falar com o gerente de um dos restaurantes da família. Ela aceita acompanhá-lo para passarem o final de semana juntos. Aida escuta eles falando de passeio. A Aurora chega até a convidá-la, mas ela não aceita. Porfírio volta até a casa e vê Patty com a bolsa pronta para sair. Patty pede ao vô para ter um namorado. Ele não aceita que ela se junte com Johnny. Joana trabalha costurando vestidos e conversa com Esperança. Patty diz ao vô que Johnny já não é um mecânico e é um taxista. Porfírio diz que não se importa e Johnny continua sendo um Zé Ninguém. Patty diz ao vô que ama Johnny e quer se casar com ele. Mariano e Aida se beijam. Roberto diz a Johnny que não poderão levar Patty agora. Porfírio sai lá fora e por pouco não vê Johnny e Roberto com a escada. Mariano diz a Aida que se sente feliz com ela, mas sabe que ela não pode lhe corresponder porque ela está muito sensível, já que a morte de Paulo está recente. Porfírio diz a Patty que se descobrir que ela está mentindo para ele, irá se arrepender. Genoveva, Paloma e Aida tomam um café e conversam juntas. Paloma diz a elas que está indo tudo mal com Arthur e Teresa sempre arranja um jeito de conseguir o que quer. Arthur e Teresa conhecem um senhor. Lá eles se deparam com Mariano. O senhor diz a eles que o Dr. Sanches Soares está com um projeto muito interessante. Paloma diz a Genoveva e a Aida que uma vez ela e Arthur se beijaram, mas que foi antes dele se casar com Teresa. Arthur diz a Teresa que veio desfrutar com ela, e se alguém tem que ir embora dali é o Mariano. Teresa beija Arthur com muita paixão. Mariano vê os dois. O Moreno se sente mal. Genoveva diz a Mayra que talvez fosse interessante deixar Rubens, por experiência, no controle de seus negócios. Mayra duvida. Teresa pede a Arthur para irem ao escritório, para ele apresentá-la para todos como sócia e dizer o que ela deve fazer lá. Os dois conversam. Mariano segue olhando os dois. Eles se beijam. Anoitece. Mariano chega em casa e logo recebe uma ligação de Aida. Ele diz que foi muito bem no seu encontro de negócios e eles combinam de se verem ali na sua casa. Teresa conta a seus pais sobre sua sociedade e diz que a primeira coisa que fará será dar uma oficina a seu pai. Armando pede a Teresa que o deixe onde está, pois ele e Regina têm dignidade. Teresa responde que isso não é dignidade, mas estupidez. Regina diz que é melhor ser uma estúpida e poder andar com a cabeça erguida, sem sentir vergonha de nada, mas não tem certeza que Teresa possa dizer o mesmo. Rubens percebe que Aida está de saída. A caprichosa diz que vai se encontrar com Mariano. O lambão se incomoda. A loirinha diz que se diverte muito com Mariano. Indo até aquela vila, também se assegura de que ele não se aproxime da rata da Esperança, com quem ele se meteu. Regina agradece a Armando por fazer o correto e tê-la escutado em relação ao que Teresa disse hoje. Mariano recebe a visita de nada mais, nada menos do que a própria Teresa. Ele estava esperando a Aida, mas a Embramala pergunta como foi nos negócios. Mariano diz a Víbora que foi muito bem e ganhou um donativo. Teresa diz a Mariano que lhe dá alegria ver que ele está triunfando bem, fazendo sucesso. Mariano diz que é uma pena que agora que ele tem um bom salário, seu próprio consultório, ela não possa desfrutar de tudo com ele. Teresa diz que doeu muito ele ter dito no outro dia que não a ama e que já a esqueceu. Mariano diz que ela continua sendo muito linda e vai amá-la sempre. Mariano acaba beijando Teresa e diz que o amor deles é mais forte que tudo. Ele fecha a porta e agarra a Víbora. Ele diz que mesmo que ela esteja casada com outro, continua sendo sua. Eles seguem se beijando.